Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal, a nossa aula da semana. Quero lembrar vocês que toda semana nós temos uma aulinha nova aqui no canal, tá? Então, se você não é inscrito aqui no canal, eu já vou pedir para você se inscrever aqui embaixo e ativar também o sininho de notificações para não perder nenhuma aula que eu venho postando por aqui. E nossa aula de hoje, como eu disse, a nossa aula da semana, é esse lindo suplá. Gente, muito fácil de ser confeccionado, é uma delícia fazer esse modelinho aqui. Você quer fazer em todas as cores, para fazer aquelas belas composições aí de mesinha posta, tá bom? E o melhor de tudo, ele é super econômico. Eu gastei apenas 120 gramas de fio para confeccionar cada peça. O meu suplá ficou medindo 38 centímetros de diâmetro e lembrando sempre também que essa medida muda um pouco, dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai utilizar. E por falar em material, eu já vou passar a listinha de materiais para vocês, já ressaltando de início, use e abuse nas cores. Use aí a cor de sua preferência. Bom, esse vermelho lindo aqui, eu escolhi usar o Barroco Max Color da Círculo Fio 6. Todos foram no fio 6 que eu fiz, tá? Se você fizer no fio 4, vai sair essa peça também, porém um pouquinho menor, tá joia? Seguindo o mesmo passo a passo. E por falar em passo a passo, no decorrer do vídeo, eu explico como você fazer essa mesma peça um pouco maior para usar aí como centrinho de mesa também. Esse vermelho maravilhoso aqui, o código dele é 3402. Como eu disse, use cor de sua preferência. Cada novelinho desse aqui contém 400 gramas. Esse mais clarinho aqui, eu também usei o Barroco Max Color. Um novelinho de 400 gramas, fio 6. Essa cor aqui já é o porcelana, é tipo um off-white, é 7684. Do meu novelinho de 400 gramas, eu fiz 3 peças que estão aqui e me sobrou essa quantidade de fio. Bem bacana, né? Muito econômico. Usei também agulha de crochê 3,5 mm, uma tesoura para os arremates, cola pano da Círculo para os arremates finais e também para fazer esse acabamento maravilhoso aqui, eu escolhi usar o fio Encanto da Círculo. Esse novelo contém 128 gramas e, gente, vai só um pouquinho, tá? Eu usei só uma sobrinha que eu tinha aqui, nem precisei abrir novelo. E essa cor aqui é 7577, é um fio 100% viscose e é uma delícia trabalhar com ele também. Lá no finalzinho da videoaula eu dou uma dica bem importante para você usar uma agulha bacana quando você estiver tecendo a sua peça, para deixar os pontos assim bem firminho, usando esse fio aqui. E lembrando sempre que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é nosso parceiro. É um site de total confiança e o link tá passando agora, olha, no rodapé do seu vídeo. E para você ter acesso direto, é só clicar no link que eu deixo logo abaixo na descrição. Você vai direto lá no site, fazer suas comprinhas e receber na comodidade de sua casa. E eles enviam para todo o Brasil. Eu vou estar iniciando com o círculo mágico, mas se você tiver dificuldade, pode iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, que dá certinho também. Bom, e o círculo mágico, olha, eu deixo uma sobrinha aqui, passo o fiozinho que vem do novelo por cima dessa sobrinha que eu deixei. Introduzo aqui minha agulha, busco o fio, dou um apoio aqui, ó, pra me deixar a laçadinha. Olha, ajusto o fio, já ficou aqui a minha laçadinha pra mim iniciar o meu trabalho. Já subo 3 correntes, altura do primeiro ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de intervalo, 1, 2. Então, eu fiquei no total de 5 correntinhas iniciais. Laço o fio, volto dentro do círculo, o meu segundo ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui dentro do círculo 11 pontos altos. As 5 correntes, 3 já faz a vez do primeiro, 2 correntes de intervalo. E aqui o segundo. 2 correntes de intervalo, laço o fio, volto dentro do círculo, o meu terceiro ponto alto. E sigo desta forma, sempre com 2 correntes, voltando dentro do círculo, mais um ponto alto. Vou concluir aqui 11 pontos e já volto finalizando com vocês. Finalizando aqui 2 correntes, aqui já é meu 10º ponto alto, 2 correntes e o 11º, contando com as 3 correntes iniciais, tá? Que foi aquelas 5, 2 fazendo a vez do intervalo, 11 pontos altos. Faço 2 correntes também de intervalo, dou aquela alongada e ficamos desta forma aqui. Aquela sobrinha de fio, olha, agora eu puxo até se encontrar aqui meus pontos. Não precisa fechar o círculo totalmente, tá? Olha, se encontrou, está ótimo. Retomo aqui o trabalho.
Após ter feito as 2 correntinhas, eu vou finalizar na terceira correntinha daquelas 5 iniciais, deixando 2 aqui para fazer a vez do intervalo. Então, de baixo para cima, na terceira, 1, 2, 3. Olha, bem no pezinho da terceira, eu ainda deixo 2 aqui para fazer a vez do intervalo. Entro aqui com a agulha, busco o fio, ponto baixíssimo. E assim finalizamos a nossa primeira carreira, ficando aqui com 11 pontos altos dentro do círculo. Bom, a nossa próxima carreira agora, eu já venho aqui, ó, nesse primeiro intervalinho de 2 correntes, entro com a agulha e faço mais um ponto baixíssimo. Estando aqui no intervalo de 2 correntes, eu vou subir 3 correntinhas à altura do meu primeiro ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo intervalo de 2 correntes e faço mais 2 pontos altos, ficando aqui já com um grupo de 3 pontos altos. Certo? Olha, dessa forma. Em cada intervalinho, vamos fazer um grupinho de 3 pontos altos. Porém, agora eu faço apenas uma correntinha de intervalo, laço, vem no próximo intervalo de 2 correntes, um grupo de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, uma correntinha de intervalo, laço, no próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos altos. E sigo com essa mesma repetição por toda a volta, sempre com uma corrente de intervalo entre um bloquinho e outro. Bom, aqui estou finalizando meu último bloquinho de 3 pontos altos no meu último intervalo. Aqui o terceiro. Nós ficamos aqui com um total de 11 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Todos com uma corrente de intervalo. Faço aqui uma corrente e para finalizar eu venho sempre na terceira correntinha aonde iniciamos, ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira agora, sempre nós vamos caminhar até o segundo ponto, tá? Todos os bloquinhos nós vamos pular o primeiro ponto e trabalhar nos demais. Então, aqui eu estou sobre o meu primeiro ponto do bloquinho, eu passo para o segundo, olha, com ponto baixíssimo também. E aqui eu subo as 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Laço no próximo ponto, ponto sobre ponto. E no intervalo de correntinha, 2 pontos altos. Então, agora nossos bloquinhos passam a ter 4 pontos altos cada um. Sempre pulando o primeiro, ponto sobre ponto e 2 no intervalo. Tem 1, 2, 3 e 4. Faço uma corrente de intervalo e venho para o próximo e repito. Pulo o primeiro, ponto sobre ponto nos demais, tenho 2, e no intervalo sempre 2. Ficando com um grupinho de 4 pontos. Uma corrente e repito nos demais, por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, pulei aqui o primeiro ponto do meu último bloquinho e ponto sobre ponto nos demais, o mesmo procedimento, tá? E aqui no meu último intervalo, 2 pontos altos, ficando aqui com 4 pontos no bloquinho e é o meu último bloquinho da carreira. Uma corrente, finalizo sempre na terceira correntinha, tá? Aonde iniciamos. Vamos iniciar a próxima carreira. Caminho também até o próximo ponto de base, com baixíssimo e subo 3 correntes, altura do primeiro ponto alto. Trabalho ponto sobre ponto nos demais da carreira anterior, já tenho um total de 3 pontos altos. E no intervalo sempre 2. Então, aqui o quarto e o quinto. Nossos bloquinhos nessa carreira passam a ter 5 pontos altos cada um. Uma corrente sempre, pulo o primeiro ponto do próximo bloquinho, segue trabalhando ponto sobre ponto nos demais, e no intervalo de correntinha à frente, sempre 2 pontos altos, ficando com 5 pontos em cada bloquinho, e uma corrente de intervalo. Vou dar a volta em toda a minha carreira e já venho aqui com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloquinho, sempre pulando o primeiro, tá, pessoal? Ponto sobre ponto, e no intervalo sempre 2. Meu último bloquinho com 5 pontos altos cada um, desta forma aqui, tá? Eles vão ficando tombadinho, olha pra lá, formando aqui espécie de um leque no nosso trabalho. Uma corrente de intervalo e finalizo sempre na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Feito aqui o ponto baixíssimo, vamos iniciar a próxima carreira, caminha também até o próximo ponto de base com baixíssimo, subo 3 correntes, altura do primeiro ponto, então eu já deixei o primeiro sem trabalhar. Sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, aqui já é o terceiro e aqui o quarto.
e mantenho no intervalo 2 pontos altos, ou seja, o quinto e o sexto. Nesta carreira, cada bloquinho terá 6 pontos altos. Uma corrente e repito nos demais. Pulo o primeiro, ponto sobre ponto nos demais, aqui já é o segundo, o terceiro e o quarto. E no intervalo de correntinha, sempre 2. O quinto e o sexto. Uma correntinha e sigo a mesma repetição por toda a volta. Bom, finalizando aqui mais uma carreira, ponto sobre ponto, sempre pulando o primeiro, já tenho 4, e no intervalo de correntinha, 2 pontos altos, o quinto e o sexto. Uma correntinha e sempre finalizando, olha, lá no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo. Olha, estamos assim, a nossa peça, certo? Deixa eu pôr a mão aqui, que essa cor é bem clarinha, atrapalha um pouco a visualização para vocês. Estamos aqui no total de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E esses últimos grupinhos ficaram com 6 pontos altos cada um. Ponto sobre ponto pulando o primeiro, 1, 2, 3, 4 e no intervalo 2, o quinto e o sexto. Para confeccionar o suplá, para mim já tá ótimo essa medida, eu vou começar as diminuições. O meu suplá, como eu disse lá no início para vocês, ele ficou com 38 centímetros de diâmetro. Eu trabalhei exatamente até esta carreira e comecei as diminuições. Ai, Edilene, eu quero maior. Faz mais uma carreira, seguindo o mesmo padrão. Caminha até o próximo ponto, ponto sobre ponto, e no intervalo 2, seus bloquinhos vão ficar com 7 pontos cada um. Quer maior ainda, fazer um centrinho de mesa? Continua por mais carreiras. Nas próximas carreiras, vai aumentando um pontinho a cada carreira, olha. Era 3, depois 4, depois 5, agora 6, na próxima 7, na próxima 8, 9, 10 e assim por diante. Chegou numa medida bacana, vai aí ter um centrinho de mesa ou até uma toalha de mesa, aí sim você começa as diminuições, que vamos iniciar aqui agora para formar, né, esse suplá. Mas caso você queira fazer uma composição bacana, fazer um centrinho de mesa, como eu citei, é só dar continuidade com a mesma repetição que viemos trabalhando até agora. Sempre pulando o primeiro, a partir do segundo, ponto sobre ponto e no intervalo 2. Então, na próxima carreira, ó, pulando o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5 e no intervalo 2, 6, 7. Você teria 7 pontos em cada bloquinho. Na próxima carreira, 8, na próxima 9, como eu citei, ok? Só que agora aqui, como é o suplá, nós vamos começar as diminuições. As diminuições, sempre você vai pular também o primeiro ponto, não muda. Então, vamos caminhar até o próximo, ou seja, se você fez aí bem maior, para usar como centrinho de mesa ou uma toalha, as diminuições, o que muda é aqui no intervalo. Aqui no início, sempre você vai pular o primeiro também, tá? Pulei o primeiro, caminhei até o segundo, já subo 3 correntes à altura do meu primeiro ponto alto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O que muda é que não vamos trabalhar 2 pontos altos nos intervalos mais, agora são as diminuições. Fiquei com 5 pontos altos. Faço uma corrente por enquanto de intervalo, venho no intervalinho da carreira anterior e faço um ponto alto. Se o seu ponto for muito mais apertadinho que o meu, você pode fazer 2 correntes de intervalo, tá? Nesta carreira eu ainda faço apenas uma. Nas demais, eu começo a fazer 2, porque meus pontos são muito justinhos. E meu trabalho pode querer virar um chapéuzinho. Mas isso, gente, depende do ponto, a atenção de cada um de vocês, tá? E o material também que está usando. Feito aqui um ponto alto no intervalo, eu faço uma correntinha, laço, passo para o próximo bloquinho. Sempre pulando o primeiro ainda. Venho trabalhando ponto sobre ponto nos demais, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Não faço mais 2 pontos altos no intervalo, assim como nas carreiras anteriores. Feito aqui ponto sobre ponto, pulei o primeiro, agora eu faço uma correntinha de intervalo e no intervalo aqui de correntinha eu faço um ponto alto. Uma corrente e repito nos demais. Sempre pulando o primeiro ponto, trabalhando ponto sobre ponto nos demais, até o último ponto do bloquinho. E agora, nossos bloquinhos estão com um total de 5 pontos altos cada um. Aqui já é meu quarto ponto. E aqui no próximo, o quinto. Ponto sobre ponto e pulei o primeiro.
uma corrente no intervalo, um ponto alto. Uma corrente e repito nos demais. Bom, finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloquinho aqui, sempre pulando o primeiro ainda, tá? Olha, e ponto sobre ponto, estou com 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, uma corrente, vem no intervalo, o último intervalinho, não esquece, tá? Um pontinho alto, uma corrente e finalizo sempre na terceira correntinha, aonde iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Olha, um detalhe que eu quero passar para vocês, o meu ponto, ele é muito apertado, olha isso. Se eu continuar com uma correntinha de intervalo, meu trabalho vai virar um chapéuzinho, ele é muito apertado. Então, caso o seu seja, segue conforme eu estou fazendo o meu. Se o seu ponto é mais soltinho, isso não vai acontecer com o seu, tá bom? Bom, próxima carreira ainda fazendo as nossas diminuições, eu ainda caminho até o próximo ponto de base, o segundo, com baixíssimo. E subo 3 correntes iniciais, 1, 2, 3, altura do primeiro ponto, e sigo trabalhando nos demais, ponto sobre ponto. Aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Nós vamos diminuindo agora um pontinho a cada carreira. Era 6, na anterior, agora que acabamos de fazer, ficamos com 5, e nessa estamos com 4. Agora, eu começo a fazer 2 correntes de intervalo, porém, eu não faço ela assim, bem folgada, eu faço ela bem justinha, tá? 1 e 2. Laço, vem no intervalo aqui de correntinha, um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas, venho no próximo intervalo, um ponto alto. E meus pontos altos aqui vão aumentando. Era 1, agora são 2. Certo? Dessa forma aqui. 2 correntinhas de intervalo e repito novamente nos próximos bloquinhos, olha. No próximo, eu pulo o primeiro. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas bem justinha, laço, vem no próximo, no intervalinho à frente, um ponto alto. 2 correntinhas, intervalo à frente, um ponto alto. Agora, eu tenho 2 pontos altos aqui, tá? Olha, dessa forma. Na carreira anterior, era apenas 1. 2 correntes e repito o mesmo procedimento nos demais bloquinhos. Assim, meu trabalho vai ficar bem aplumadinho, porque, como eu disse, se eu continuar com uma correntinha, meu ponto é muito apertado. Então, é bom eu trazer essa dica, porque talvez o seu ponto seja exatamente igual ao meu. Deixa aí nos comentários para mim saber, tá? Isso me ajuda muito na hora que eu vou gravar a videoaula para vocês. Olha, mas fazendo assim, dessa forma, fica certinho, não fica emborcado e nem criando babados. Fica certinho o nosso trabalho. Vou dar continuidade aqui e já volto com vocês. Seguindo aqui a mesma repetição, ok? Bom, pessoal, antes de dar continuidade aqui à nossa videoaula, eu vim trazer um recadinho para vocês da nossa parceira, Balacobaco Aromas. São águas perfumadas para tecidos que eu uso aqui nas minhas peças e em cada cantinho aqui da minha casa. Acessando o link do site que eu estou deixando para vocês logo abaixo, na descrição do vídeo, lá vocês têm acesso a box por assinatura, onde você pode receber todo mês uma caixinha, olha, com muitos itens para perfumar tudo aí no seu cantinho, ou você pode comprar também cada produto individualmente. Acessando esse site é especial para vocês que são os meus seguidores. Vocês têm 15% de desconto em todo o site, ok? Entrando no site, vocês já vão ver o meu nome lá no cantinho do site, assim como eu estou deixando passando aqui no cantinho da tela para vocês, e eles enviam para todo o Brasil. Então dá uma passadinha lá, segue no Instagram também, e tem essas delícias aí na sua casa. Tem sabonete líquido, spray para ambientes, spray aromatizador para carro, água perfumada para tecidos, e olha que bacana, você pode usar também como água para passar. Sabe você fazer essa peça insuplar, seus tapetes, e mandar com esse cheirinho a mais, quando a sua cliente abrir? Que cheirinho bacana, vai sentir aquele cheirinho, já vai lembrar dos seus trabalhos e vai pedir mais depois. Pode confiar. Então, conheça lá os produtos, tá bom? Deixa um recadinho lá pra Dani também, que veio através do meu vídeo. E depois vocês me passam feedback se gostou. Tem muitas artesãs que já estão adquirindo e perfumando seus crochê para enviar com esse carinho a mais aí para suas clientes. Finalizando aqui mais uma carreira, eu estou carreira a carreira juntinho com vocês, tá? 4 pontos altos, sempre pulando o primeiro, 2 correntes de intervalo, um ponto alto no intervalinho à frente. 2 correntes de intervalo e um ponto alto no próximo intervalo. E para finalizar, 2 correntes, finalizo sempre lá na terceira correntinha aonde iniciamos, ponto baixíssimo. Estamos
assim a nossa peça. Próxima carreira de diminuição também, eu caminho até o próximo ponto com baixíssimo. Estando sobre o segundo ponto de base, eu subo 3 correntes à altura do primeiro ponto. Nesta carreira, teremos 3 pontos altos em cada bloquinho. No próximo, um ponto alto e no próximo, o terceiro. Desta forma. Sigo com 2 correntes, bem justa, e ponto alto, olha, no intervalo. 2 correntes, ponto alto no próximo intervalo, 2 correntes e ponto alto no próximo intervalo. Então, cada bloquinho agora terá 3 pontos, e aqui os pontos altos nos intervalos serão 3 pontinhos também, tá? Vai aumentando, olha. 2 correntes e repito nos demais, sempre pulando primeiro. Ponto sobre ponto nos demais, ficando com 3 pontos em cada bloquinho. Certo? Desta forma. E aqui onde eu faço os bloquinhos, né, de um pontinho alto, eu tenho 3 pontos agora, sempre com 2 correntinhas, no intervalo, um ponto alto. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes e sigo a repetição por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último ponto alto aqui no intervalo, 2 correntes, estamos assim. Finalizo na terceira correntinha. Deixa eu mostrar pra vocês como que está a peça, olha, estamos assim, ok? Vamos iniciar agora a nossa última carreira das diminuições. Caminho novamente até o próximo ponto de base, sempre com baixíssimo, subo 3 correntes. A altura do primeiro ponto, só me resta mais um pontinho aqui, olha, a ser trabalhado. Ponto sobre ponto, ou seja, meus bloquinhos agora ficam apenas com 2 pontinhos. 2 correntes bem justinha e nos intervalos sempre um ponto. 2 correntes, nos próximos intervalos, um ponto. Agora, eu fico com 4 pontos altos, tá? 1, 2, 3 e 4. Foram aumentando, olha. Era 1, 2, 3 e agora 4. Sempre com 2 correntes. Próximo bloquinho, pulo sempre o primeiro. Só me resta 2 pontos a serem trabalhados. Como eu disse, nossos bloquinhos agora passam a ter apenas 2 pontos de base. 2 correntes e repete o mesmo procedimento por toda a volta. Aqui nos intervalos sempre um pontinho alto e nessa carreira estamos com 4 pontos altos, tá? Entre um e o outro, 2 correntes de intervalo. 2 correntes e sigo a mesma repetição por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último pontinho alto, 2 correntes e finalizo na terceira correntinha onde iniciamos, ponto baixíssimo e a nossa peça está assim, ok? Bom, agora nós vamos fazer aqui uma carreira somente com pontos altos fechados, então, nós não caminhamos mais até o próximo ponto, olha, finalizei aqui sobre o primeiro ponto da carreira anterior, daqui eu já subo 3 correntes, à altura do meu primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Agora, para distribuir bem aqui os meus pontos, em cada intervalo de correntinha, ou eu faço 2 pontos ou 1 ponto. O que que acontece aqui na minha tensão de pontos? Se eu fizer 2 pontos altos em cada intervalo, o meu trabalho, ele vai criar babados. Se eu faço apenas um, ele quer emborcar. Então, o que que eu faço? Eu distribuo os pontos. Nesse primeiro intervalo aqui à frente, eu faço 2 pontos altos dentro dele. 1 e 2. E ponto alto sobre ponto alto. Já no próximo intervalo, eu faço apenas um ponto alto. Então, eu vou dividindo dessa forma. Em um intervalo, eu faço 2, no próximo intervalo, eu faço 1. E sempre ponto alto sobre ponto alto, tá? Da carreira anterior. Próximo intervalo, é só eu olhar. No intervalo anterior, eu fiz 1, então, nesse eu faço 2. Então, se for preciso, você faça dessa forma aí no seu também, tá? E ponto alto sobre ponto alto. Venho no próximo intervalo, eu olho no anterior, eu fiz 2, então, nesse eu faço apenas 1. Ponto sobre ponto. Próximo intervalo, então, são 2 pontos, pois aqui no intervalo anterior eu fiz apenas 1. Então, eu faço 2 pontos altos nesse intervalo. Cheguei no bloquinho de 2 pontos, eu faço ponto sobre ponto. E sigo assim, por toda a volta. Cheguei aqui no intervalo de correntinha, eu olho lá no intervalo anterior, eu fiz 2 pontos, então, nesse eu faço apenas 1.
e ponto sobre ponto. Sempre observando, no intervalo anterior eu fiz 1, então nesse eu faço 2. Então, o meu ficou certinho, distribuindo dessa forma, tá? E sempre ponto sobre ponto. Então, você observa bem a tensão do seu ponto. Se você precisa fazer dessa forma também, ou se segue tudo com um ponto alto nos intervalos. Edilene, não vai dar interferência no bico de acabamento? Sim. Se você fizer apenas com um ponto alto aqui nos intervalos, a sua quantidade de ponto vai mudar, tá? Da minha, mas aí é só você adaptar. Na próxima carreira, quando for formar aqui o bico de acabamento, você vai ficar com menos ponto, é só você fazer a adaptação. Ou se você seguir em todos os espaços com 2 pontos, também você vai ficar com mais pontos que eu. Então, na próxima carreira, você faz a adaptação, mas eu venho explicando certinho, tá bom? Vou seguir, então, com essa mesma repetição por toda a volta, e já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira, ponto sobre ponto. Como no anterior eu fiz um pontinho, nesse último espaço eu faço 2 pontos altos. E finalizo na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E a nossa peça está assim. Olha, fica certinho, tá? Bom, agora nós vamos dar início ao nosso bico de acabamento. Eu vou subir aqui 3 correntes, altura de um ponto alto. E faço mais 3 de intervalo, ou seja, um total de 6 correntinhas, então. Faço aqui mais 1, 2 e 3. 6 correntes. Laço o fio, volto no mesmo ponto, onde eu finalizei, subi as 3 correntes e faço um pontinho alto. Então, aqui eu fiz meu primeiro pontinho V, ficando desta forma. Faço uma correntinha, pois meus pontos são muito apertadinhos, pulo 2 pontos de base, 1, 2, e no próximo eu prendo com ponto baixo. Ficamos assim. Uma corrente, laço o fio, pulo 2 pontos de base e no próximo, um ponto alto, dou aquela alongadinha. 3 correntes, se preferir, faça 4. Laço o fio, volto no mesmo ponto, um ponto alto. Sempre dando aquela alongada no fio, tá? Meu segundo ponto V. E essa será a nossa repetição por toda a volta, fazendo esses pontinhos V. Uma corrente, pulo 2 pontos, já repetindo, tá? Pulo sempre 2 pontos, no próximo, um pontinho baixo. Uma corrente, laço o fio, pulo 2 pontos, no próximo, um ponto alto, dou sempre aquela alongada para ficar na altura. 3 correntes, se preferir, faça 4, laço, volto no mesmo ponto, mais um ponto alto. Meu terceiro ponto V. Uma corrente, pulo 2 pontos, um ponto baixo no próximo. E sigo com essa mesma repetição por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, uma correntinha, vou pular 2 pontos e aqui meu último ponto V, olha, um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Para finalizar aqui, como me sobrou aqui 1, 2, 3, 4 pontos, eu vou pular 1, 2 e no próximo, um pontinho baixo, olha, só me sobra um pontinho aqui, tá? Então, eu não faço correntinha aqui. Eu já venho direto lá na terceira correntinha, aonde nós iniciamos com um cordãozinho de 6 correntes, ou seja, 3 faz a vez de um ponto alto e 3 de intervalo. Então, eu venho bem no pezinho da terceira, contando de baixo para cima, 1, 2, 3, e finalizo, olha, já direto com um ponto baixíssimo, depois o pontinho baixo, certo? E fica desta forma aqui, todos os pontinhos V, tudo certinho, ok? Caso você tenha feito com mais pontos, na carreira anterior que eu citei, podia fazer tudo com 2 pontos no intervalo, tudo com um só, quando chegar aqui no final, talvez não bata a quantidade de pontos, sobre uns 4, 5 pontos, aí você pula mais ou menos ponto para bater certinho aqui, tá? Sobrando um pontinho, não tem problema algum, igual sobrou aqui um ponto, a gente estar pulando, normal, fica tranquilo que não vai repuxar, não vai criar onda seu trabalho, vai dar certinho. Feito isso, finalizou na terceira correntinha, olha, eu tenho aqui o cordão de 3 correntinhas. Eu já entro aqui dentro do cordão com ponto baixíssimo, subo 3 correntes à altura do primeiro ponto. No mesmo intervalo ainda, eu faço mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, eu fico no total de 7 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Feito isso, sem correntinha de intervalo, eu já venho aqui no pontinho baixo, mas eu pego com a agulha por trás do ponto baixo, busco o fio e faço um ponto baixo em relevo. Ele fica assim, torcidinho. Sem correntinha, eu laço o fio, venho no próximo pontinho V, no cordão de 3 correntes, faço direto, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sempre grupinho de 7 pontos altos. Feito isso, próximo pontinho baixo, por trás do ponto, busco o fio, ponto baixo. Ele fica assim, torcidinho. E seguimos assim, com essa repetição por toda a volta. Próximo espaço, ou seja, próximo ponto V, 7 pontos altos e ponto baixo sobre ponto baixo, sendo ponto baixo em relevo, ok? Aqui já tenho 4, 5, 6 e 7. Feito o grupinho de 7 pontos, no ponto baixo, pegando por trás do ponto, ponto baixo em relevo. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloquinho de 7 pontos, já tem 1, 2, 3 e 4. Aqui o quinto, o sexto e o sétimo. Não se esqueçam de fazer o último pontinho baixo aqui, olha, que ele fica bem escondidinho, tá? Por trás do ponto, busco o fio, um ponto baixo e ele fica torcidinho. Então, às vezes, vocês passam direto e deixam ele sem fazer. E para finalizar, na terceira correntinha, aonde nós iniciamos a carreira, um ponto baixíssimo. Aqui, no caso, eu vou cortar o meu fio, que eu vou entrar com o fio em canto da círculo. Então, eu corto aqui, deixo uma pequena sobrinha, passo aqui por dentro da laçadinha e puxo. E deixo o excesso para mim fazer o arremate. Já venho aqui com o meu fio em canto da círculo. Com a mesma agulha, tá, pessoal? Eu não mudo de agulha, mas quem preferir pode usar agulha de 2,5, que os pontos ficam mais justinhos. Só que com essa mesma agulha 3,5, eu consigo deixar meus pontos bem justinho. O fio em canto, ele fica bem bonito, trabalhado assim, olha, deixando os pontos bem justinho. Então, se você não consegue deixar os pontos bem firminho com a 3,5, você pode fazer agora essa carreira com fio em canto, com uma agulha de 2,5 milímetros, para deixar os seus pontos bem firminhos. Nós vamos entrar aqui, ó, nesse mesmo pontinho baixo em relevo, o último que fizemos, próximo aqui onde a gente acabou de cortar o fio. Eu entro nas duas cordinhas do ponto e vou prender o meu fio em canto. Como ele é um fio que escorrega, tá? Eu vou dar 2 nozinhos aqui bem apertadinho. Feito isso, eu entro aqui no mesmo ponto, busco o meu fio, subo 3 correntes, 1, 2 e 3, altura de um ponto alto, e faço mais 3 de intervalo, 1, 2, 3, total de 6 correntes. Laço, volto no mesmo ponto baixo e faço um ponto alto. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto V, olha. Vai ser ponto V sobre ponto baixo. Faço um cordão de 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, bem justinha, que o trabalhado fica mais bonitinho no fio em canto, trabalhando bem firminho, bem justinho os pontos. Laço o fio, vem no próximo pontinho baixo, pegando nas duas cordinhas do ponto, um ponto alto, 3 correntes de intervalo e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. E aqui eu fiz meu segundo ponto V, ou seja, ponto V sobre ponto baixo, e um cordão de 6 correntes. Se o seu ponto for mais soltinho, pode fazer 5 correntes, que dá certo também, tá? Eu estou fazendo 6 correntinhas bem justinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bem justinha. Laço o fio, vem no próximo pontinho baixo, pegando nas duas cordinhas, um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. E seguimos com essa mesma repetição por toda a volta, vai ficando assim. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último pontinho V, um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto, no pontinho baixo da carreira anterior. Faço aqui meu último cordão de 6 correntes, 3, 4, 5 e 6.
E para finalizar, olha, eu venho na terceira correntinha lá onde iniciamos. Nosso primeiro pontinho V, a gente fez 3 correntes e mais 3 para fazer a vez do intervalo. Contando sempre de baixo para cima, eu vou na terceira. 1, 2, 3. Bem no pezinho da terceira correntinha, eu deixo 3 fazendo a vez do intervalo. Um ponto baixíssimo. E assim, olha, fica tudo certinho, o último pontinho V. E está dessa forma a nossa peça, ó. Todos os pontinhos V, com os intervalos de 6 correntes. E se você preferir, pode fazer com 5 correntinhas, tá? Se seu ponto for mais folgadinho. Vou cortar aqui o fio, deixo uma pequena sobrinha. Passo aqui por dentro dessa laçadinha, dando um nozinho, olha. Para que o arremate fique bem seguro, que esse fio aqui ele dá uma escorregadinha, eu venho aqui no cordão de correntinha, na primeira correntinha eu passo o fio para frente, na segunda eu levo novamente o fio lá para trás, tá? Eu tenho 3 correntinhas e deixo assim. E já venho trabalhando sobre ele agora nessa próxima carreira. Nós vamos voltar com o Barroco Max Color. Vamos prender aqui já nesse intervalinho onde eu caminhei com essa sobrinha, bem aqui no cantinho. Dou um nozinho bem apertado. Entro aqui no mesmo espaço, busco esse fio e já subo 3 correntes. Altura do meu primeiro ponto alto. 1, 2 e 3. E faço mais 6 pontos ainda aqui no mesmo intervalo, ou seja, meu primeiro bloquinho de 7 pontos altos, tá? Aqui meu 6º ponto e o 7º. E já vim trabalhando, olha, sobre aquela sobrinha, tá? As 2 sobrinhas de fio, depois é só cortar e dar um pinguinho de cola. Feito aqui o grupinho de 7 pontos, ou seja, 3 correntes e mais 6 pontos, eu fiquei com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sem correntinha, eu venho aqui no intervalo do bloquinho da carreira anterior, eu vou lá no meu 4º ponto, pois eu tenho 7. Então, eu pulo 3, 1, 2, 3 e venho no 4º ponto, olha. Vou prender com ponto baixo, porém, eu pego meu cordão de 6 correntinhas junto, tá? Eu pego aqui no 4º ponto e prendo com ponto baixo. Então, eu prendi junto o cordão de 6 correntes. Aqui é a sobrinha da carreira anterior, certo? Sem correntinha de intervalo, eu laço, venho no próximo pontinho V e faço 7 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3... Aqui o 6º e o 7º. Feito 7 pontos, eu venho no próximo bloquinho, sempre lá no 4º ponto, tá? Eu pulo 3, 1, 2, 3, venho no 4º, entro sobre o ponto e prendo junto o meu cordão de 6 correntes. Pontinho baixo. Então, vai ficando dessa forma aqui, tá? Pulo 3, prendo no 4º ponto e deixo 3 aqui sem trabalhar. Laça, vem no próximo ponto V, 7 pontos altos. E vamos repetir por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui, mais uma carreira, bloquinho de 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para finalizar, eu faço meu último pontinho baixo aqui no 4º ponto, pulo 1, 2, 3, venho no 4º, lembrando sempre de pegar a alcinha junto, tá? Eu não pego assim e deixo a alcinha, ou pego desta forma, eu pego no 4º ponto e prendendo junto com a alça de 6 correntes, ponto baixo. E para finalizar, eu venho na terceira correntinha, olha, direto, sem correntinha, um ponto baixíssimo. E podemos cortar também aqui o fio, pra gente finalizar agora a última carreira somente com pontinhos baixos, olha. Nossa peça está assim, fica bem certinho e bem firminha. Dou ainda uma laçadinha aqui. Deixa esse fiozinho, eu já vou trabalhando sobre ele. Agora, para fazer a minha última carreirinha de pontinho baixo, eu vou fazer com agulha de 2,5, tá? Vocês viram que nessa carreira aqui, com fio encanto, eu trabalhei com a 3,5, porque eu consigo deixar ela bem justinha. Só que a última carreira agora, com pontinho baixo, eu prefiro fazer bem mais justinha, mas nada impede que você faça com a agulha de 3,5 também. Olha, minhas outras peças, aqui no vermelho, por exemplo, eu fiz todinha a peça com a agulha 3,5, inclusive a finalização aqui, tá? De pontinho baixo. Então, não tem problema, é só você deixar o ponto bem justinho, que como eu disse, o fio encanto, quanto mais justinho, mais firme você deixar o ponto, mais bonito fica o seu trabalho. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês também a quantidade de fio que sobrou, olha, do novelinho de 400 gramas,
Sobrou toda essa quantidade aqui ainda, e eu fiz 3 suplá com esta mesma tonalidade aqui, olha. Eu tô aqui com o segundo, esse aqui eu estou finalizando junto com vocês, tenho aqui o segundo. Aqui são os vermelhos, né, que eu fiz. E aqui eu tenho uma terceira peça, olha, nessa mesma cor. Então, eu fiz 3 peças com 400 gramas de fio e ainda me sobrou aquela quantidade ali. Bom, agora aqui com o fio encanto. O fio encanto, então, gente, é bem pouquinho mesmo. Eu tinha uma sobrinha e usei a sobrinha que eu tinha ali, tá? Eu vou prender o meu fio, olha, já nesse primeiro pontinho aqui do grupinho de 7 pontos. Com essa agulha aqui, da círculo também de 2 pontas, que eu gosto muito de usar. De um lado ela é 2 milímetros e esse lado a qual eu vou trabalhar é 2,5. Assim, meus pontos vão ficar bem firminho. Eu prendo aqui já no primeiro ponto do grupinho de 7 pontos, o fio encanto. Vou dar 2 nozinhos bem apertadinho, olha, bem aqui no cantinho do ponto. 1 e 2, bem justinho. Deixa essa sobrinha pra mim fazer o arremate, já vou trabalhando sobre ela também. Entro aqui nesse mesmo ponto, busco o meu fio e subo aqui 2 correntinhas, 1 e 2, a altura do meu primeiro pontinho baixo. Venho no próximo ponto, ou seja, no segundo, um pontinho baixo, o ponto fica bem justinho, tá vendo? No próximo, um pontinho baixo. Cheguei aqui no quarto ponto de base, eu faço um ponto baixo e faço meu ponto picô, tá? Subo 3 correntes, é opcional, se você não quiser, não precisa fazer o ponto picô. Volto nas 2 cordinhas aqui do ponto e prendo com ponto baixo. Volto ainda no mesmo pontinho onde eu fiz esse ponto baixo com picô e faço um ponto baixo para fazer aquele arremate no ponto, deixar ele bem justinho, dessa forma. Me sobrou 3 pontos, eu faço ponto baixo sobre cada um deles. Ponto baixo, no próximo ponto baixo e no próximo ponto baixo. Está repuxando meu fiozinho, olha, que eu deixei sobrando ali para fazer o arremate, tá? Depois é só cortar e pingar a cola. Tenho aqui à frente o meu pontinho baixo da carreira anterior. Eu vou fazer um ponto baixo agora em relevo, porém eu pego por baixo da minha alça de 6 correntes, eu venho por trás do ponto baixo e pegando por baixo da alça de 6 correntes, olha. E por trás do pontinho baixo, para dar um efeito bem bacana aqui na nossa peça. Busco o fio e faço um ponto baixo, ele fica assim, torcidinho, em relevo, e dá esse encanto, né? Esse diferencial aqui, olha, esse trabalhado na nossa peça. Venho no próximo grupinho de 7 pontos, já no primeiro, ó, direto, um ponto baixo, no segundo, no terceiro, e no quarto ponto baixo, eu faço um ponto baixo com picô. 3 correntes, venho nas 2 cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. E para deixar bem firminho aqui esse ponto, eu volto no mesmo ponto e prendo com ponto baixo. Me sobrou 3 pontos, eu faço um ponto baixo sobre cada um deles. 1, 2 e 3. Ficando assim. Tenho novamente o ponto baixo, eu venho por trás do ponto e pegando, olha, por baixo da alça de 6 correntes. Passo por trás do ponto, busco o fio, um pontinho baixo em relevo. Ele fica assim, torcidinho, e dá esse encanto aqui, olha, que eu acho bem bacana esse trabalhado na nossa peça. E agora é só repetir o mesmo procedimento por toda a volta. Já vem direto no próximo bloquinho, no primeiro ponto, ponto baixo, e no quarto ponto eu faço um ponto baixo com picô, repetindo tudo o que fizemos nos 2 anteriores, tá? Então, eu vou adiantar aqui minha carreira e já venho finalizando com vocês. Finalizando aqui minha carreira, meu último pontinho baixo aqui, e eu tenho meu último ponto baixo da carreira anterior, tá? Não se esquece, eu venho por trás dele, mesmo procedimento que fizemos nos anteriores, um pontinho baixo. Feito aqui meu último pontinho baixo em relevo, eu venho aqui, olha, naquelas 2 correntinhas iniciais, eu venho bem no pezinho da segunda correntinha, que tá bem firminho, pois o ponto da prof aqui é super apertado, e um ponto baixíssimo, tá? Deixa bem justinho assim. Feito isso, gente, é só cortar o fio e fazer o arremate. Deixa uma pequena sobrinha também. Passo aqui por dentro dessa laçadinha.
Como esse fio aqui, ele é bem lisinho, conforme eu falei pra vocês, que ele é 100% viscose, né? Eu vou aqui do lado avesso da minha peça agora, olha. Trago esse fiozinho, dei um nozinho lá na frente já. Trago ele aqui para o lado de trás. Ao invés de dividir ao meio, como a gente faz nos outros fios, geralmente, eu vou apenas dar um nozinho. Então, eu pego aqui um pontinho aqui na parte de trás. Busco ele, dou aquela alongada, olha, e passo por dentro e dou um nozinho. Então, tá bem firme. Feito isso, eu escondo aqui um pouquinho o excesso e dou um pinguinho de cola, tá? Corto bem rente. E com os outros fios, né, normal aqui, a gente divide em 2 e faz o mesmo procedimento. Dá um nozinho, esconde um pouquinho o excesso e dá um pinguinho de cola aqui na pontinha, pra ficar bem firme nosso arremate. Bom, pessoal, fiz aqui todos os meus arremates e assim eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, eu vou pedir para você deixar o seu like aí, que me ajuda muito na divulgação e no crescimento do meu canal. Um grande beijo para todos vocês e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!